Ela abriu a caixa numa tarde de chuva fina, como se o céu tivesse decidido acompanhar o peso do que havia dentro. A tampa grudou por um segundo, soltou um cheiro antigo de papel e perfume. Aquele perfume que, mesmo depois de décadas, parecia capaz de atravessar o tempo e chegar até ela como uma acusação suave. Dentro, alinhadas com uma precisão quase religiosa, havia 47 cartas, envelopes amarelados, rabiscados com uma caligrafia que fazia seus dedos tremerem. No topo, uma nota curta, sem data. Para quando você se cansar de ser quem esperam que você seja. O nome estampado nas cartas era James Morrison. O mesmo James cuja foto, há 25 anos, ainda aparecia de vez em quando entre lembranças e cantos da memória. Um rosto esculpido pela música, com mãos longas demais para gestos comuns. A música era o fio que os ligara. As cartas, o fio que ela jamais ousara puxar. Agora, ali, a caixa debaixo das mãos, tudo parecia um dispositivo montado para testar o que sobrara de coragem. Quando ela tirou a última carta, as margens estavam repletas de correções, pequenas notas escritas com pressa, planos interrompidos, promessas que não se tornaram rotas. Em uma delas, uma frase curta que sempre a assombrara, reaparecia com uma clareza cruel. Eu esperarei por você. Esperar. A palavra pesou na boca como uma culpa consumada. Mrs. Kim fechou a caixa devagar, como se pudesse devolver o passado ao estado de repouso. Lá fora, a rua de Park Slope fervilhava no balanço cotidiano. Bicicletas riscando o vento, crianças voltando da escola, pessoas carregando sacolas de mercado. Dentro do apartamento no segundo andar, onde ela morava desde que transformara a pequena padaria da família em uma rede respeitada, o silêncio tocava diferente. As paredes tinham quadros com fotos de inaugurações, cortes de jornais que celebravam prêmios, e um mural de certificados que, juntos, formavam uma espécie de couraça social. A reputação que a vizinhança, meio em tom de respeito, meio em piada, chamava de máfia coreana. O apelido nascera entre trocas de olhar e fofocas leves. A família Kim tinha regras, redes de favores, contatos que resolviam portas trancadas e gerenciavam expectativas. Era uma legenda para explicar autoridade, exigência e uma ideia de ordem. Para Mrs. Kim, durante anos, aquilo fora ferramenta de sobrevivência e controle. Agora era um fardo que talvez tivesse afinado sua capacidade de amar. Ela tinha 59 anos, uma presença que não se escondia, mas que raramente pedia atenção. Havia aprendido, cedo, a somar obrigações. A lista de compromissos era tão longa quanto os nomes metalizados em fichas de fornecedores na loja. Mas naquela tarde, olhando para as cartas, o corpo lembrava de um gesto mais simples. A promessa de sair correndo debaixo da chuva ao som do piano, de segurar uma mão que batia compassada, de ouvir risos despreocupados, coisas que tinham sido classificadas como impróprias, perigosas para o projeto social que ela escolhera abraçar. A campainha da casa tocou 2 vezes. Hannah entrou em cena como quem sempre é passagem e tempestade. 28 anos. Cabelo curto que insistia em não obedecer penteados. E um olhar que já aprendera a ser escudo. Ela vinha com uma sacola de verduras e a expressão de quem vira discussões demais. Ao ver a caixa, a mão de Hannah deslizou por cima das cartas, sem abrir, num gesto de reconhecimento que falava tanto quanto qualquer palavra. Você guardou tudo isso por quê? Perguntou Hannah, sentando-se no sofá e deixando escapar um suspiro que foi metade raiva, metade ternura. Porque havia motivos, disse Mrs. Kim. A voz dela era calma, mas havia rachaduras nas pontas. Você sabe o que é peso, Han? Algumas coisas a gente carrega porque alguém espera. Hannah rolou os olhos. Ou porque você não quis encarar as consequências. A conversa podia ter se dissolvido em mais uma quarentena de acusações. Mas naquela tarde havia outro bilhete que chegara por mensagem. James Morrison tocaria no Blue Note no fim de semana. Um cartaz online, uma foto de rosto amadurecido, um piano, o nome da casa de shows como uma espécie de convocação. Mrs. Kim ficou imóvel, como se alguém tivesse apertado um botão dentro do peito. Hannah, que conhecia fragmentos da história, as juras, a separação, o casamento arranjado para segurança e continuidade, leu o choque na face da mãe e não perguntou mais. Entre elas, a caixa ficou como testemunha muda. A vida da família, no entanto, não se comprimiu naquela tarde. Logo, as outras preocupações da casa tornaram-se vozes insistentes. Siena, a nora, precisava de um funcionário que cobria o turno da manhã. Marcos,
O filho, que fora todo certezas, telefonou pedindo conselhos sobre fornecedores, e Andre, o namorado tatuador de Hannah, enviou um vídeo com uma guitarra desafinada e um sorriso grande demais. Cada ligação trazia uma camada a mais de realidade. A rede social da família, antes tão ordenada, começava a desfiar em pontos que ela não mais controlava. Siena havia alugado havia 2 anos a padaria de Marcos. Era um espaço pequeno, com balcão de madeira, prateleiras empilhadas de pães que cheiravam a manteiga e farinha, e uma clientela fiel que vinha de manhã para cafés apressados. Siena, 9 meses grávida daquela vida que os planos familiares nem sempre haviam previsto, tocava a loja com eficiência prática e um amor meio rústico por cada fornada. Ela tinha anunciado a gravidez com um sorriso nervoso, gêmeos. A notícia fora recebida em ondas distintas pela família. Alegria, medo, previsões de caos. Siena respondia tudo com uma calma tensa, limpando as mãos e respirando como quem conta até 10 por meia hora. Hannah, por sua vez, era o tipo de pessoa que não aceitava reforçar aprisionamentos. Quando Andre, com as mangas tatuadas e a fala direta, apareceu na cozinha para pedir permissão ou aprovação para uma apresentação que poderia garantir uma pequena comissão de visibilidade para o estúdio onde trabalhava, Mrs. Kim reagiu com uma leveza cortante. Ele tem tatuagens, disse Mrs. Kim para a sala vazia, e as palavras vinham carregadas de crenças que Hannah continuou a combater. Ele também tem emprego, mãe, e paga a própria conta, replicou Hannah. Você não pode escolher as pessoas por quem os outros se apaixonam. Era sempre assim. 2 visões de mundo batendo de frente, a geração anterior tentando proteger e os mais jovens querendo experimentar. No fundo, Hannah sabia que a mãe agia por medo. Medo de ser julgado, medo de perder algo que, para Mrs. Kim, tinha nome, dignidade, boas conexões, imagem. Hannah, que crescera entre ordens e rebeldias, sentia que aquilo vinha de uma promessa quebrada que a mãe carregava, e por isso resistia com a força de quem quer prevenir outra perda. Em meio a essas tensões, Marcos se tornara um ponto de equilíbrio improvável. Ele era paciente, prático e modesto, um homem que trocara a carreira corporativa por uma vida mais tranquila ao lado de Siena. Em público, ele sorria para a família com a segurança de quem diz: "Eu sei onde estou." Em privado, porém, Marcos fazia contas e escrevia listas, preocupado se os gêmeos iriam afetar o negócio, se haveria espaço financeiro, se os laços familiares permaneceriam intactos. Ele também acalentava um desejo de paz, um jantar onde ninguém precisasse escolher lado, um momento em que o apelido máfia coreana perdesse o peso de sentença e virasse apenas uma piada antiga. Enquanto isso, nas noites da cidade, James Morrison afinava memórias diferentes. Morara fora dos contornos que a família Kim aceitava, deitada nas margens da música, com cartões de bar e bilhetes rasgados pelo vento. Seus concertos eram declarações de sobrevivência. Ele tocava não para ser reconhecido, mas porque o piano era a única casa que jamais lhe pedira documentos. Entre shows pequenos e composições esporádicas, a vida havia lhe dado poucas certezas, e uma delas era que a música continha suas contas com o passado. Quando soube que tocaria no Blue Note, James sentiu uma mistura de familiaridade e desconforto. O Blue Note era uma bandeira para músicos que atravessavam diferentes fases. Nos anúncios, as cadeiras vazias de uma plateia reverberavam para quem lembrava de noites antigas. Talvez pudesse ser apenas mais um show, talvez não. No dia em que Mrs. Kim resolveu que iria ao clube, o apartamento cheirava a café passado e ansiedade. Ela trocou de roupa 4, 5, 7 vezes, um ritual antigo de tentativa de correção estética diante de um espelho que não mentia. Cada mudança de blusa e sapato parecia uma negociação com a imagem que ela cultivara. A mulher que sustentara uma reputação, que comandara empresas, que organizara casamentos e funerais com a mesma mão firme. Ali, diante do espelho, havia possibilidades que feriam. A de admitir fronteiras, a de voltar ao que amara e fora perdendo. Hannah observou cruzando os braços. "Você vai mesmo?" perguntou. "Não sei se é coragem", confessou Mrs. Kim. "Talvez seja curiosidade. Talvez seja que eu cansei de seguir um roteiro. Ou medo de ficar com o que sobra", murmurou Hannah. Elas trocaram olhares como se 2 eras conversassem. Hannah queria que a mãe fosse feliz. Temia, porém, que a felicidade da mãe exigisse um preço que a família não estava preparada para pagar. Mrs. Kim, por sua vez, viu na filha a urgência que sempre esquecera: viver apesar do que outros pensam. Pouco depois, Siena telefonou em prantos discretos. Uma dor diferente, um estalo, mas ainda assim uma chamada que faria qualquer um correr até a padaria. Marcos, ao saber, deixou tudo e foi buscar a mulher que ama.
Hannah, apesar dos atritos com a mãe, sentiu a responsabilidade de estar ao lado da família. E Mrs. Kim, olhando as cartas, pôs uma delas no bolso num gesto que era metade coragem, metade superstição. Foi uma noite em que as várias urgências se alinharam como trens que insistiam em chegar à mesma plataforma. Mrs. Kim saiu de casa com a caixa discreta, pulseira a bater e um bilhete guardado no bolso. A chuva havia parado e a cidade parecia ter lavado a pressão do ar. No caminho, seu corpo lembrava em pequenos detalhes o que fora amar sem cálculo. O esquecimento de horários. Um riso que vinha sem aviso. A suavidade de uma mensagem trocada às 3 da manhã. No Blue Note, as luzes eram uma promessa e uma ameaça. O clube cheirava a madeira polida e a expectativas. O público misturava olhares curiosos e rostos que pareciam repetir velhas histórias. James entrou com a naturalidade de quem carrega palco como quem carrega casa. A primeira nota disse mais do que as palavras jamais falaram. Havia em seu toque uma paciência que parecia ter amadurecido. A música escorria como água que encontra passagem por entre pedras. Mrs. Kim ficou na penumbra, camuflada entre uma multidão que aplaudia com um vigor contido. Ela tentou não se mover, mas o corpo reagia. Os dedos apertaram a alça da bolsa e a caixa com as cartas, que ela trouxe por impulso, talvez para não perder a coragem de volta para o bolso, parecia um peso que poderia tanto ancorá-la quanto libertá-la. Quando James começou a tocar algo que soou como se tivesse sido escrito para aquela sala e para ela, o coração de Mrs. Kim passou por uma espécie de ferida alegria. A melodia tinha familiaridade, acordes que ela ouvira em cafés, notas que pareciam traduzir memórias em luz. No centro da música, James fez uma pausa e olhou para a plateia. Por um segundo que durou uma eternidade. Os olhos dele cruzaram com os dela. O reconhecimento foi um choque elétrico, não de surpresa. Havia ali um entendimento antigo, mas de renascimento. Ele deixou cair a cabeça por um momento, como quem tenta esconder a própria emoção. E então ergueu-se. Em vez de completar a música, ele se afastou do piano. O murmúrio percorreu o salão. A música suspendeu-se no ar com a sensação de que algo muito íntimo havia sido exposto. Mrs. Kim ficou imóvel, sentindo que as faces da vida a olhavam de novo. James saiu do palco, não em desdém, mas em busca de algo que parecia urgentemente necessário. Uma conversa ou talvez uma maneira de consertar o que o tempo desajustara. Foi quando Hannah, que também estivera lá por insistência própria, uma mistura de curiosidade e desejo de vigiar a mãe, se levantou como se puxasse uma corda. Ela atravessou as mesas com passos decididos, seguindo a sombra de um passado que agora respirava no presente. Andre, que tinha ficado do lado de fora atendendo a um chamado do estúdio, ficou sabendo por mensagem e correu sem planejar. Marcos, em casa, recebeu uma ligação de Siena pedindo calma, pedindo que fosse rápido, e deixou a cadeira sem pensar 2 vezes. No momento em que James deixou o palco, o Blue Note transformou-se em espaço de incursão. Câmeras de telefone se ergueram, silêncios se formaram, e Mrs. Kim sentiu todas as portas internas abrindo e fechando ao mesmo tempo. Os passos de James ecoaram como batidas de um coração que não sabia como baixar o ritmo. Algumas pessoas o seguiram por curiosidade, outras por reverência. O que poucos sabiam era que do lado de fora da cidade, em uma padaria com prateleiras de biscoitos e um forninho ainda ligado, Siena se apoiava no balcão e sentia que algo ia começar. Houve um tempo em que Mrs. Kim teria pensado 2 vezes antes de dar mais um passo. Mediria consequências, chamaria um conselho, consultaria notes e números. Mas ali, com a caixa no colo e a melodia ainda vibrando nos ossos, ela escolheu mover-se por impulso. Seguiu James por um corredor estreito até a pequena área aos fundos do clube, onde músicos costumavam fumar entre escalas e lembranças. James estava encostado numa parede com a cabeça entre as mãos, como se tentasse reunir coragem e compostura. Quando ela chegou perto, as palavras foram palpáveis e duras no ar. Ele olhou para ela, e no rosto dele havia a estrada de tempo e escolhas. Noites de solidão, melodias escritas, e um incômodo que parecia esperar por perdão ou explicação. Mrs. Kim sentiu vontade de dizer qualquer coisa que desse sentido ao silêncio de 25 anos, mas as palavras que apareceram primeiro foram simples e verdadeiras. Eu guardei tudo, disse ela, e tirou do bolso a carta que havia colocado ali com dedos trêmulos. James a reconheceu com um movimento minúsculo de sobrancelha. 47, completou ela, se você quiser saber. James sorriu de um jeito que não era só alegria. Era reconhecimento pelo peso que ambos haviam levado. February Morning, murmurou ele. Essa música,
Eu escrevi pensando em você. Ela sentiu o chão se partir e se refazer. O nome da canção era uma chave que abria algo que o tempo não conseguira vender por nada. Mas antes que pudessem encaixar as peças, a porta do Blue Note se abriu novamente com pressa. Uma voz pedia calma. Outra, controle. A cidade do lado de fora lembrava que a vida seguia e que encontros não excluíam responsabilidades. Nesse instante, uma notificação no celular de Hannah trouxe outra urgência. Siena havia desmaiado na padaria. O casamento de futuras e passadas escolhas bateu a porta com 2 sinos diferentes, a possibilidade de reencontro e o risco de nova perda. Hannah olhou da porta do clube para a rua com os olhos arregalados. O mundo parecia ter decidido quebrar ao mesmo tempo. Mrs. Kim respirou fundo. A caixa de cartas pesava mais do que parecia quando lembrada de uma vida inteira. James ergueu a cabeça como se estivesse avaliando e fez uma pergunta que a deixou sem ar. Não por sua simplicidade, mas por sua ousadia. Você vai ficar? Antes que ela respondesse, o corredor se encheu de passos que vinham de direções diferentes, vozes pedindo ajuda, o som apressado de sapatos e a presença de uma família que, de repente, precisava tomar uma posição. O encontro que mudaria tantas coisas, o reencontro entre 2 amores antigos, ficou pendurado como uma nota longamente segurada, aguardando o momento exato em que alguém decidisse soltá-la ou deixá-la vibrar para sempre. Se você quer ver para onde esse choque de mundos leva, inscreva-se e acompanhe essa história. As cenas que faltam ser tocadas e escolhas que aguardam coragem. A padaria, 3 quadras dali, era um caos organizado. Clientes encostavam os ombros nas prateleiras. Outras mãos tentavam acalmar bebês que choravam de nervoso. Por trás do balcão, Marcos tentava ajudar, ligando para o número de emergência, enquanto Siena, com olhos semicerrados, tentava se levantar. O aroma de fermento, que geralmente era consolo, foi tomado pelo cheiro metálico de adrenalina. A cliente idosa que sempre pedia o mesmo pão estava sentada com as mãos sobre o colo, olhos arregalados, testemunhando a cena como se fosse improvável e sagrada. Siena tinha esperado não ter nada além de contrações falsas. Os gêmeos, uma notícia que havia iluminado e apavorado a família, agora pareciam prontos a forçar sua saída num momento que ninguém escolhera. Marcos segurou a mão dela com força, tentando ser presença. Hannah, chegando em seguida, virou o rosto para a rua, sentiu o peso do mundo e pensou em sua mãe, no clube, na caixa com as cartas que talvez jamais devesse ter tirado. Na cozinha, Siena respirava com movimentos curtos, cada expiração um aviso. Calma, murmurou Marcos. Eu chamei uma ambulância. Não, disse Siena com firmeza inesperada. Não agora. Ainda não. Ela empurrou uma bolsa de farinha com o pé, derrubando um pouco no chão, e riu, um som que era de nervosismo e coragem. É idiota, não é? Gerenciar uma pandemia e não conseguir administrar o próprio parto. Hannah encostou a cabeça no balcão, sentindo que os velhos modelos de controle que sua mãe defendia não eram mais suficientes. Se a mãe, que escolhera a segurança acima de tudo, quisesse se arriscar por um amor, não seria justo que ela julgasse Siena. Hannah entendeu naquela fração que havia de fato uma linha invisível que atravessava gerações. O medo de perder algo, o desejo de manter o status e o impulso de seguir o próprio coração. Ela olhou para Marcos, para Siena, e sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, queria ser o tipo de filha que tomava partido sem pedir licença. Enquanto isso, no fundo do Blue Note, James e Mrs. Kim ouviram o alarme num comentário sussurrado entre músicos. O mundo começava a apertar em todas as bordas. James tocou levemente os dedos sobre o piano, como se puxasse a respiração de uma nota que ainda não havia sido cantada. Eu não vim atrás de respostas, disse ele, voz baixa. Vim porque preciso ver se o que restou é verdadeiro. Ela olhou para ele e, sem toda a coragem necessária, respondeu. Eu também. Na rua, uma viatura, ainda distante, sinalizava que a cidade atenderia à emergência. Hannah telefonou para Andre, que vinha correndo de um estúdio a algumas quadras, decidindo que, por mais que a relação com a mãe fosse tempestiva, sua prioridade era outra agora. Andre apareceu de camiseta preta, uma bolsa com equipamentos ao ombro e olhos que brilhavam com a mistura de ansiedade e ternura. Ele não era o ideal de Mrs. Kim. Ele era, porém, alguém que estava disposto a sujar as mãos, a assumir o risco de entrar em espaços que os outros evitavam. Hannah sentiu, apesar de tudo, que era provavelmente a melhor escolha para o momento. Voltar ao Blue Note não era simples. Mrs. Kim sabia que a escolha de sair por uma porta e entrar por outra tinha custos. A reputação se mexia,
Os vizinhos, as fofocas, as expectativas. Ser chamada de máfia coreana era agora um lembrete cínico de que o que ela vivia não cabia mais nas malhas antigas. A caixa de cartas, os gêmeos, a filha que resolvia partir com o namorado tatuador e o homem no corredor do clube, tudo convergia para um ponto que exigia decisão imediata. James deixou o clube caminhando para a noite que cheirava a asfalto e promessas. Mrs. Kim o seguiu, com a carta no bolso e a certeza de que jamais teria uma vida sem custos. Ela sabia, como sabia de várias outras coisas, que escolher amor implicava sempre pagar por algo. Renúncias, olhares, talvez perder o confortante controle que ela cultivara. Ainda assim, cada passo parecia ser guiado por um consentimento antigo, uma parte dela que reconhecia que havia esperado longe demais. Quando Mrs. Kim chegou à calçada, o vento trouxe a nitidez de uma decisão. E uma pergunta que não podia mais ser adiada. Havia a padaria em crise, a filha que poderia decidir sair de casa, as cartas que pediam para ser lidas, e havia James, com a música suspensa entre dois mundos. A cidade, indiferente porém cúmplice, aguardava o movimento seguinte. O encontro havia começado, o que faltava era escolher se seria um recomeço, um perdão, ou apenas um adeus reescrito. O encontro havia começado, a nota pendurada no ar pedia resposta. James olhou para Mrs. Kim com olhos que pareciam carregar as estações inteiras que os separaram. Havia uma ternura contida ali, e um cansaço honesto que não se vendia por explicações fáceis. Ela, por sua vez, sentiu a facilidade de antes, como se uma cortina tivesse sido puxada e ali existisse por um instante a mulher que poderia ter sido. Mas a cidade, com suas urgências, não permitia longas contemplações. A sirene ficava mais próxima, e a palavra padaria pulsou no bolso do casaco de Mrs. Kim como um lembrete que não podia ser ignorado. Siena precisava. O impulso de correr para o lugar do parto foi mais forte do que o desejo de se perder em outro tempo. Ela respirou fundo, ajeitou a carta que ainda escondia no bolso e falou com a firmeza que aprendera a usar em reuniões e inaugurações. Vem comigo, disse, surpreendendo até a si mesma. Não sei se é certo, mas é o que tenho que fazer agora. James hesitou por um segundo, medindo a complexidade do que aquilo significava. Entrar numa cena familiar, num caos íntimo, sem protocolares, sem ensaios. Depois, algo nele escolheu a simplicidade do gesto. Seguiu-a pelas ruas úmidas, entre carros que buzinavam e luzes de farmácia que brilhavam. Não havia romantismo no trajeto. Havia antes a urgência da vida real, que funciona em cheiros, passos apressados e decisões tomadas em frações de segundo. Quando chegaram à padaria, a visão era de um lugar em que o cotidiano fora interrompido. Pães empilhados, uma mesa com farofa de farinha, uma cliente velha sentada com o olhar entre assombrado e comovido. Marcos enrolou os olhos ao ver a mãe na porta, momento que em outras noites poderia ter sido de reprovação, e respirou aliviado por vê-la escolher vir. Siena estava encostada no balcão, o rosto translúcido, a mão de Marcos apertando a sua. Você chegou? Disse ela sem surpresa, só com a exatidão de quem precisava de presença. Eu trouxe ajuda, murmurou Mrs. Kim, e James ficou ali, em silêncio, um intruso aprovado pelo gesto mais simples, a mãe que chegara para ajudar. Não havia tempo para cerimônias. Andre, que se juntara ao grupo minutos antes carregando uma sacola com coisas do estúdio e um boné na mão, ofereceu o que sabia. Calma, mãos firmes, a capacidade de tornar práticos os passos imediatamente necessários. Hannah estava à porta, respirando alto, os olhos vermelhos por ter corrido até ali. Ela viu a mãe se aproximar. Viu James também. E por um breve segundo, o passado e o presente se encostaram como se tivessem tirado o mesmo casaco no cabide do tempo. Tem uma toalha limpa, disse Marcos. Tem uma cliente aqui que trabalha em hospital. Ela sabe dessas coisas. A mulher surgiu com um sorriso tímido e mãos experientes, pronta para orientar. Ninguém pensou em formalidades. Naquelas circunstâncias, as regras eram trocadas por ação. Siena respirava forte. Eu não queria que fosse assim, murmurou. Cada palavra um fio que se quebrava e costurava ao mesmo tempo. Eu queria ter tempo. Queria chorar de outro jeito. Você não precisa de outro jeito, respondeu Hannah, com a violência suave de quem quer proteger. Você precisa de ajuda, e nós estamos aqui. E ali, entre sacos de farinha e caixas de entrega, começou o trabalho de trazer duas vidas para fora. James, que jamais imaginara que sua música fosse tocar alguém naquele ambiente de farinha e calor humano, encontrou algo a fazer. Falou baixo, contou histórias sobre acordes que nascem como respirações.
Deixou que sua voz fosse um metrônomo suave. As palavras dele, sobre notas e manhãs frias, pareciam servir como um lembrete de que a própria cidade tinha ritmos e que naquele momento um ritmo mais primordial regia tudo. Quando o primeiro choro cortou o ar, ninguém gritou. Foi um som que entrou como um clarão. A confirmação de que o caos havia um propósito. Uma menina atendeu primeiro. Depois, um menino, ambos reclamando o espaço com a mesma força. Risos e lágrimas se misturaram como farinha na batedeira. Marcos riu um pouco alto, aliviado, e Siena, exausta, sorriu com a estranheza de quem acaba de atravessar algo além do esperado. A cliente do hospital ficou até a ambulância chegar, orientando os primeiros cuidados. Os paramédicos vieram, checaram, parabenizaram, e quando perguntaram quem era o pai, as respostas se entrelaçaram. Marcos estava lá, orgulhoso. Siena tinha as mãos no calor das crianças, e a família, inteira e fragmentada, ficou unida por um instante de doçura e alvoroço. A notícia dos bebês correu pela vizinhança no dia seguinte como uma fofoca doce. Gêmeos nasceram na padaria. As pessoas riam e diziam que se havia um jeito mais de ter uma história, teria sido decorado por protocolo, mas a verdade era que o melhor de tudo aconteceu no descontrole. Enquanto isso, numa esquina não muito longe, James e Mrs. Kim tiraram um fôlego. Ele tinha estado ali como auxílio improvisado, mas havia uma pergunta maior. Um peso que crescia. Ela, com a face ainda marcada pela noite, tocou a carta que havia trazido. A letra apagada parecia um mapa que ambos carregavam sem saber como ler agora. Por que você voltou? Ela perguntou sem floreios. Por que cantei as noites onde não havia outra voz? Disse ele. Porque pensei que talvez um dia você estivesse ouvindo. Porque não sabia se as coisas podiam ser consertadas, mas sabia que não queria morrer com perguntas. Ela pensou nas portas que abrira e fechara por obrigação. Pensou nas vezes em que delegara a própria vida a uma reputação que, no fim, a tinha protegido de amores e também a prendeu em medos. Havia a urgência de agora. Havia os recém-nascidos. Havia a possibilidade de um recomeço que não significava apagar todo o passado, mas traduzir suas lições. Eu não posso simplesmente sair e fingir que tudo vira flores, disse ela. Tenho responsabilidades. Pessoas confiam em mim. Não sou a mulher que pode abandonar o que construiu, não sem consequências. Não se trata de abandonar, explicou James com calma. Trata-se de escolher. Às vezes escolha não é fuga, às vezes é honestidade. Ela sorriu de maneira que misturou tristeza e alívio. Você sempre teve essa coisa de traduzir sentimento em música, brincou, e ele respondeu com uma risada baixa. Era como se os velhos modos de conversa renascessem, mas agora sem promessas fáceis. Horas mais tarde, quando as crianças ficaram sob os cuidados do hospital e os primeiros compromissos foram reorganizados, a casa da família ficou com menos um peso sobre os ombros. Siena foi hospitalizada para observação. Marcos dormiu pouco naquela noite. Hannah fez café e André ficou do lado de fora, encostado, ainda com o símbolo de alguém que queria ser aceito. Ele tinha faltado a turnos, chegado com mãos ásperas e um discurso que não se encaixava em prateleiras sociais. Ainda assim, por sua prontidão em aparecer, ganhou um ponto que o protocolo não previa. Na manhã seguinte, enquanto os primeiros clientes da padaria chegavam e a cidade retomava seus passos, Hannah foi para o quarto onde, durante anos, se depositavam conversas mal resolvidas. Tinha decidido que não queria viver sob a sombra de uma reputação calculada, e precisava dizer isso com a clareza de quem destina a própria vida a si mesma. André estava ao lado, as tatuagens nas mangas parecendo, naquele instante, menos uma rebeldia e mais uma história escrita na pele. Eu não aguento mais estar num teatro, começou Hannah, sem pedir licença. Mamãe organiza os atos, marca a entrada e a saída dos personagens, e me pede para interpretar a filha que não faz perguntas. Eu cansei de seguir o texto que não escrevi. Mrs. Kim ouviu a declaração com o silêncio que é mistura de surpresa e reconhecimento. Em sua cabeça havia planos, expectativas, o mapa de como se manter respeitável. Mas também havia o ritmo da padaria na noite anterior. Mãos que não julgavam, vozes que cuidavam, o som dos bebês chorando tão humano quanto qualquer reputação. Você vai me abandonar? Perguntou ela direta. Não. Vou construir uma vida onde minhas escolhas valham por si. Respondeu Hannah. E não quero que você me diga que isso é imprudente. Eu sei o que faço.
O ar entre as duas ficou denso. Era preciso coragem para deixar ir e coragem para aceitar que o outro fosse tomar o caminho próprio. Mrs. Kim sentiu uma pontada, uma ferida que precisava de tempo para sarar. Mas algo na visão da filha, afastando-se com a mão no braço de André, acendeu nela uma lembrança diferente. A de quando ela própria desejara fugir do roteiro. Se a filha escolhia, isso significava que alguma semente de ousadia havia sido plantada, mesmo que por acidente. Então vai, ela disse finalmente. Vão. Mas voltem quando precisarem. E se formos chamados de máfia coreana por isso, que seja por amarmos com coragem e não por controlar. Hannah riu, um som que quebrou o que restava da tensão. Não prometo que voltarei na hora em que você pedir, disse. Prometo que serei quem sou. A saída de Hannah com André não foi um corte dramático. Foi um passo lento e resoluto. Ela levou uma mala pequena, alguns livros, o violão de André que ele insistiu em carregar com cuidado. A porta se fechou com o som de uma escolha feita no tom certo. Não foram palavras de guerra, mas acordes de emancipação. Enquanto isso, James e Mrs. Kim conversaram por horas que se esticaram como partituras. Contaram-se as pequenas traições do tempo. Cartas que não chegaram, equivocadas interpretações de gestos, promessas de juventude que a prudência envelhecida transformou em silêncio. Ela explicou por que escolhera casar do jeito que casou. Por segurança, por obrigação familiar, por medo de um mundo que julgava quem se desviava. Ele falou de noites em que a música era mais fiel do que pessoas, de apartamentos que cheiravam a café e partituras amassadas. Não houve acusações, houve reconhecimento. Eu sempre imaginei que a música me salvaria, disse James. Mas às vezes a música era só um lugar onde eu me escondia. Eu pensei que o plano me salvaria, confessou ela. Mas o plano me manteve viva e vazia ao mesmo tempo. Houve risos. Houve lágrimas que caíram com discrição. Houve uma intimidade que não exigia promessas eternas, apenas uma verdade simples. Ambos ainda se pertenciam em uma espécie de memória compartilhada. Quando James tocou novamente, não foi em um clube cheio de olhos curiosos. Tocou no piano de um bar pequeno, onde músicos ensaiavam no fim da tarde, uma sala que permitia práticas sem plateia. Ele tocou February Morning, com uma calma diferente. Desta vez havia testemunhas, porém eram importantes as que importavam. Marcos, que passava por ali para buscar pagamentos. André, com o olhar curioso. Hannah, que ouvira a melodia pela janela entreaberta. A música soou como algo que não precisava mais provar nada. A melodia abriu espaço para as confidências que não couberam em palavras. Dias depois veio o convite oficial para que James voltasse ao Blue Note naquela semana. Os organizadores, talvez por curiosidade, talvez por entender que histórias geram público, reservaram uma noite e anunciaram seu nome, Mrs. Kim recebeu a notícia com o tipo de nervosismo que vem quando se entende que a vida vai pedir uma postura pública por algo que, até então, fora íntimo. A família, depois do parto, juntou-se aos poucos. Siena, já em casa com os bebês, recebeu visitas rápidas. Marcos voltou a ajustar fornecedores com a habilidade de quem equilibra panos e planilhas. Hannah e André cuidavam de detalhes de sua mudança, mesmo enquanto atravessavam a doce desordem de arrumar a própria vida. E Mrs. Kim sentiu que havia, em sua vez, uma escolha que transcenderia apenas duas pessoas. Não era apenas sobre o que aconteceria entre ela e James, era sobre o exemplo que daria às suas filhas e netos. Poderia ela finalmente mostrar que escolher amor não anula responsabilidade, mas muda seu jeito de se fazer? Na noite do retorno, a cidade parecia mais velha e mais generosa. Mrs. Kim chegou ao Blue Note com um vestido que não buscava encantar, mas sim acomodar uma mulher que decidira estar presente em sua própria história. Ela sentou-se numa mesa discreta e olhou para o palco com a atenção de quem sabe que a música pode dizer coisas que as palavras ainda não alcançaram. Hannah, que declinara o assento quando viu a mãe entrar, acabou se acomodando a alguns lugares atrás, acompanhada por André, um gesto de que, embora as relações tivessem mudado, o afeto seguia. Quando James subiu ao palco e anunciou que tocaria February Morning, para alguém que naquela noite preferia ficar nas sombras, a sala ficou com um silêncio que não era protocolar. Era de respeito. Ele tocou com a precisão de quem passou anos lapidando o próprio ofício, e a melodia flutuou como se procurasse uma antiga casa. No meio da peça, James fez uma pausa e falou, de forma que só aqueles ao redor talvez percebessem. Essa música nasceu de um janeiro que parecia interminável. Escrevi para quem me ensinou que a espera também é forma de amor. As palavras caíram na sala como se escondessem memórias. Mrs. Kim sentiu o tecido entre o peito e a garganta esquentar.
Depois da apresentação, houve aplausos contidos, e James, desta vez, não saiu correndo. Caminhou até a mesa dela e, com um gesto que pedira licença, colocou a mão sobre a caixa das cartas que ela trouxera da primeira vez. Não era um ato teatral. Era um gesto de reconhecimento. Eu não vim para varrer o que você construiu, disse ele. Vim para estar onde houver espaço para nós, mesmo que esse espaço seja apenas um café dividido de manhã. Ela olhou para ele com a honestidade que agora sabia carregar sem culpa. Eu não posso apagar anos, respondeu. Mas posso começar a escrever outras páginas. Havia ali uma oferta que não exigia ruptura. James sorriu, e o público, talvez sem entender o corpo dos votos trocados, aplaudiu o final de uma canção que fora promessa e agora era ponte. Ao saírem do clube, a chuva fina que tantas vezes acompanhara os momentos importantes da vida de Mrs. Kim voltou a aparecer. Só que desta vez com um brilho gentil. Eles caminharam lado a lado, sem pressa, conversando de forma que poderia ser lida como amizade ou algo que cresceria em seu próprio tempo. O que se seguiu não foi um conto de fadas com vilões e heróis. Foi uma reorganização de família. Mrs. Kim continuou a gerir os negócios. Sabia que havia responsabilidades financeiras e funcionários que dependiam dela. Mas passou a delegar mais, a ouvir mais, a permitir que decisões fossem partilhadas. Marcus ganhou mais autonomia na administração. Sienna e Marcus redescobriram o comércio com a delicadeza de quem tem 2 bebês para embalar. Hannah manteve sua decisão de sair e construiu um apartamento com Andre, decorado com posters e uma estante de livros que nem sempre estavam organizados, mas que tinham o calor de uma casa feita a 2 mãos. Em um domingo que sabia a feijoada e risos, a família decidiu fazer um jantar de celebração no apartamento de Mrs. Kim. Um gesto simbólico para reconhecer que nada estava perfeito, mas que algo havia mudado. Vieram vizinhos, amigos da padaria, a cliente idosa que comera o pão no dia do parto, e é claro, James. Ele trouxe um bolo simples, nada teatral, e um presente. Uma folha de pautas com a primeira partitura que escrevera depois daquele reencontro. Colocou sobre a mesa com a naturalidade de quem se integra, não de quem impõe a presença. Hannah, que agora vinha com Andre, olhou para a mãe e disse em voz baixa: "Obrigado por me deixar ir." Mrs. Kim ergueu o copo e sorriu com a leveza de quem aprendera a soltar. "Obrigado por escolher a sua vida", respondeu. Marcus brindou, e Sienna, com os bebês dormindo no carrinho num canto, riu com a estranheza de ver a família toda reunida sem ter que representar papéis tradicionais. No meio da refeição, alguém, num tom que era mais piada do que crítica, chamou: "E aí, quando a máfia coreana se oficializa como serviço de entrega de carinho?" Risos. A alcunha, que antes era usada para explicar a autoridade e o rigor da família, ganhou agora um tom de brincadeira afetuosa. Não era mais sentença. Era apelido bom-humorado, um selo de que aquela família poderia ser firme e ainda assim afeita ao calor. Mrs. Kim, olhando para as cartas que agora repousavam cuidadosamente numa gaveta, pensou no que havia guardado durante anos. Promessas, ausências, palavras que foram lidas na penumbra. Sentiu que era hora de transformar aquele arquivo em algo vivo. Não destruiria as cartas, não por vingança ou vergonha, mas porque as memórias também mereciam um lugar onde pudessem ser consultadas com honestidade, sem servirem de prisão. Ao final da noite, James tocou um pouco ao piano que Marcus, surpreendentemente, mantinha no corredor do prédio. Um instrumento que não combinava muito com a decoração, mas que fazia parte do lar. Ele tocou não mais para exigir corações, mas para celebrar um tempo que andava em direção à cura. A música trouxe sorrisos e lágrimas suaves, e houve um momento em que Mrs. Kim se levantou e dançou, não com o fervor juvenil que lembrava, mas com a calma de quem entende que todo passo é um rearranjo. O que mudou, afinal, não foi que as tradições foram rasgadas, foi que as pessoas passaram a se perguntar por que as seguiam. Mrs. Kim permitiu que Hannah fosse e a apoiou. Marcus teve espaço para liderar sem a voz que tudo controlava. Sienna ganhou a tranquilidade de uma mãe amparada. Andre, tatuagens e tudo, foi incluído como parte de uma família que aprendeu a medir valores pela presença e não pela aparência. James se tornou presença recorrente. Tocava de vez em quando no café da esquina, dava aulas para jovens que não tinham acesso à música e aparecia nos domingos com bolo simples ou apenas para ouvir as histórias que a família contava. A caixa de cartas foi guardada numa prateleira acessível, não num baú secreto. De vez em quando, Mrs. Kim abria uma carta e lia em voz alta trechos que pareciam pequenos fósforos que acendiam memórias, não para reviver arrependimentos,
mas para lembrar que certas escolhas têm consequências e que a coragem de corrigi-las também é necessária. No último plano daquela história, a família reuniu-se novamente na padaria para comemorar o primeiro aniversário dos gêmeos. Havia um bolo, crianças correndo, clientes remanescentes batendo palmas e, quase que por instinto, alguém colocou uma plaquinha com a inscrição Máfia Coreana, agora com amor inclusivo, risos calorosos. Mrs. Kim observou tudo e por um momento deixou que a nostalgia passasse como fumaça no ar, suave e com cheiro de café. James, de pé ao lado dela, segurou sua mão com um gesto simples e despido de alarde. Não havia juramento nem promessas exageradas. Havia uma comunhão discreta, o tipo que resiste ao teste do tempo porque é feito de pequenas escolhas cotidianas, aparecer quando é necessário, ceder quando é justo, amar mesmo quando dói. Ela olhou para a caixa com as 47 cartas, testemunhas entranhadas de uma vida que se curvou e se reergueu. E sorriu. Havia um futuro incerto, claro, cheio de responsabilidades e desafios. Mas também havia uma leveza nova, fruto de decisões que escolheram afetividade em vez de controle. A família não havia se tornado perfeita, havia apenas ensaiado uma maneira mais humana de estar junta. E enquanto a cidade seguia a sua cadência, com bicicletas cortando o vento e o barulho constante da vida, a música de James se misturava ao som da padaria e às vozes da sala de estar. Lembrança, riso e renúncia, tudo num mesmo acorde. A máfia coreana continuaria sendo um apelido, agora resignificado pela capacidade de amar e por permitir que os filhos escolhessem as próprias histórias. Comente qual cena mais tocou você e o que gostaria de ver no próximo capítulo dessa família. Casamento de Hannah? A rotina dos gêmeos? A carreira de James? Compartilhe suas ideias. Gostaríamos de ler.